Olá, queridos alunos do primeiro ano do ensino médio. Aqui é o professor Christian e nós vamos falar um pouco hoje sobre o tema de história, né? Sobre o PET 3, semana 1, que tem como eixo temático Mundo Moderno, Colonização e Relações Étnico-Raciais, de 1500 a 1808. Então, pouco mais de 300 anos. Tema: das crises do sistema colonial ao período joanino. Então, final do período colonial brasileiro, onde o Brasil era colonizado pela coroa portuguesa. E os conteúdos relacionados, ou seja, o tema principal da aula de hoje serão as reformas da corte portuguesa no Brasil. Reformas essas influenciadas pelo Marquês de Pombal, que a gente vai observar mais à frente. Então, fique por dentro. A gente tem aqui conceituação. Período pombalino. O que vai ser o período pombalino? Vai ser um período na história de Portugal e, consequentemente, do Brasil, que era colônia portuguesa, de 1750 a 1777, onde o Marquês de Pombal vai ser nomeado primeiro-ministro português e vai praticamente administrar Portugal, onde é uma monarquia, mas na prática vai ser uma monarquia parlamentar, onde o Marquês de Pombal vai ser o primeiro-ministro e vai ser quem realmente vai comandar o país durante o governo de Dom José I, monarquista. E sublevação significa rebelião, revolta, ou seja, rebeliões, inquietações sociais. Então vamos lá. É muito importante, pessoal, para entender esse conteúdo, que vocês assistam o vídeo que está nesse link aqui, ó, sobre a era pombalina, e também o vídeo Período Pombalino em Portugal e no Brasil, ok? E também textos relacionados à matéria, porque no PET nós não temos muita coisa para estudar não. Então, para vocês completarem os estudos, para vocês realmente adquirir conhecimento sobre o assunto, é muito importante que vocês assistam os vídeos e leiam os textos indicados aqui nestes links no PET 3. Então nós temos aqui a imagem das reformas pombalinas, nós temos a imagem à esquerda do Marquês de Pombal, como ela é retratado, e aqui o Brasil naquela época, que eram as capitanias. Nós temos a imagem também da cidade de Ouro Preto, que vai ser um importante centro econômico no Brasil durante a era de Marquês de Pombal, porque vai ser o período do ouro, a exploração do ouro no Brasil, então vai ser um dos lugares onde teremos a maior quantidade de ouro explorados. Então vamos às atividades. Na atividade começa com alguns textos. Esse texto aqui sobre as reformas pombalinas fala como é que estava Portugal antes do Marquês de Pombal, onde Portugal, através do Tratado de Methuen, onde Portugal vendia o vinho para a Inglaterra e a Inglaterra em troca vendia tecidos para Portugal. Obviamente a Inglaterra saindo no lucro, porque a quantidade maior de consumo de tecido era maior do que de vinhos. E daí temos algumas ideias ao longo da história que fala que os portugueses são desprovidos de inteligência. Então vem desde esse Tratado de Methuen, onde Portugal saiu, como se diz, né, prejudicado nesse acordo com a Inglaterra. E além disso, grande parte do ouro que era explorado no Brasil por Portugal, os ingleses acabavam contrabandeando eles pela Inglaterra através dos navios que iam levar os tecidos para Portugal e em troca traziam vinhos e contrabandeavam esse ouro que não era investigado, né? Então eles conseguiam mais em conta o ouro. Naquele período, quem governava Portugal era Dom João V, que era uma monarquia muito, chama até de suntuosa. Ele gastava muito ouro que era explorado no Brasil. Ele achou que o Brasil era um saco sem fundo, que ele ia continuar vindo ouro em grandes quantidades do Brasil para Portugal, então ele não preocupava em investir muito ouro na economia não. Ele queria construir construções imponentes, grandes palácios, grandes construções com ouro que era vindo do Brasil, e ele não preocupava com o futuro, que uma hora esse ouro poderia acabar, né? Então a gente já entra no período pombalino, né?
que é Sebastião José de Carvalho e Melo. Ele foi conhecido como Marquês de Pombal. Ele foi nomeado primeiro-ministro de Portugal. A partir da morte de Dom João V, vai assumir o trono Dom José I. E Dom José I ele não tinha muito conhecimento na área de gestão, sobretudo de gerir um país inteiro, né? Então sua mãe vai indicar como primeiro-ministro o Marquês de Pombal, e ele vai aceitar, nomeando ele assim primeiro-ministro de Portugal. E por mais que Portugal era uma monarquia, na prática ela vai se tornar uma monarquia parlamentar, onde quem bate o martelo, quem toma as decisões, será o primeiro-ministro. E primeiro-ministro esse nomeado vai ser o Marquês de Pombal. Ok? A gente vem para as medidas de Pombal na administração das colônias. Então, logicamente, o Marquês de Pombal, quando ele assume como primeiro-ministro e praticamente vai ditar as regras de Portugal, ele também vai tomar para si o poder das colônias. E o Brasil era uma colônia portuguesa naquele período. Então ele vai fazer toda uma reestruturação da cobrança de impostos. Vamos lembrar que naquele período vigorava no Brasil a era da exportação, da exploração do ouro, sobretudo em Minas Gerais. Então, um dos impostos que nós tínhamos no Brasil era chamado quinto, ou seja, 20% do ouro arrecadado era pago em impostos à coroa portuguesa. Mas com o tempo, a quantidade de ouro foi cada vez mais se escasseando, diminuindo. E ele vai fixar o quinto em 1.500 quilos de ouro, que de tempos em tempos, o Brasil tinha que mandar para Portugal. 1.500 quilos de ouro. Só que, com o tempo, as pessoas que exploravam ouro no Brasil, elas não vão conseguir grandes quantidades de ouro. E aí não vão conseguir atingir esses 1.500 quilos de ouro. E aí esses valores atrasados das cobranças de impostos era chamada de derrama. E tempos em tempos era obrigado a pagar esses valores atrasados, ou seja, cobrar a derrama. E um dos motivos que vai levar à Inconfidência Mineira, pelos Inconfidentes, Tiradentes, José Bonifácio e outros mais, vai ser a chamada derrama, que é a cobrança dos impostos atrasados. Então vai ser um dos motivos da Inconfidência Mineira. Além disso, outras medidas do Marquês de Pombal no Brasil vai ser a expulsão dos jesuítas, ok? Um dos motivos era confiscar os bens da igreja e aprofundar o controle político econômico no Brasil, porque quem comandava a educação brasileira eram os jesuítas. E com as ideias iluministas, onde Marquês de Pombal era adepto a elas, ele vai querer fazer uma reformulação educacional, vai querer desvincular a igreja da educação. Então ele vai expulsar os jesuítas tanto do Brasil como também de Portugal, e vai querer trazer essa influência iluminista para a educação de todo o território português. E também querer acabar com o fim da perseguição aos chamados cristãos novos. Quem eram os cristãos novos? Eram os novos protestantes, né? Eram pessoas que não eram católicas, mas seguiam a Bíblia. Então, pessoal, vamos lá para as questões. Primeiro, como Pombal se tornou importante administrador em Portugal? Então, como é que foi essa ascensão de Portugal? Lá no texto deixa bem claro. Ele primeiro casa, o segundo casamento dele com uma duquesa austríaca, que é ligado à rainha, mulher de Dom João V. Dom João V morre, depois vem Dom José I. Então, tudo isso vocês vão analisar lá no texto para formular a resposta de vocês, como Pombal vai subir a administração portuguesa e se tornar o primeiro-ministro. Cite as principais medidas de Pombal na administração da colônia. Então, eu já falei também aqui, nós comentamos lá no texto, é só dar uma lida no texto, assistir os vídeos que vocês vão formular todas essas medidas que Pombal vai tomar aqui no Brasil, que vai influenciar diretamente a administração portuguesa no Brasil. E 3. Explique os motivos da expulsão dos jesuítas da colônia. Também é uma questão muito tranquila, muito fácil. Lá no final do texto vem falando, eu comentei sobre elas aqui. É só vocês formularem as respostas. Então, pessoal, um grande abraço e até a próxima unidade.